Olá, eu sou a Calícia Bose e seja bem-vindo ao canal da Bose Bento. Vamos então falar hoje sobre decoração para quem tem pet em casa, cachorro, gato. E esse vídeo é muito especial para mim, porque depois que eu casei e me mudei, eu adquiri o meu próprio pet, que é um husky siberiano, um cachorro bem grande, e o nome dele é Vegeta. Então ele foi a minha inspiração, além de alguns outros pedidos de vocês, para a gente criar essa série falando sobre decorações específicas para tipos de pessoas, tipos de ambientes diferentes. E hoje a gente vai enfocar então em uma casa que abriga pets. Mas além da minha inspiração ter sido, claro, o meu cachorro, eu também recebi alguns pedidos de vocês. Um, por exemplo, me chamou muito a atenção, que foi de uma menina que falou: por favor, fale sobre decoração para quem tem gato, porque eu tenho 30. Então hoje o vídeo é sobre isso. Vamos lá? Esse termo pet friendly ou amigos dos animais, enfim, ele está muito em alta hoje em dia. Então a gente tem supermercados que aceitam cachorros, restaurantes, shoppings, tudo, enfim. E a nossa casa, claro, não pode ser diferente, já que a gente ama tanto esses animaizinhos. E saiu um dado do IBGE de 2015 de que hoje o número de pets em casas já supera o número de crianças de até 12 anos. Então, não é possível que um número tão expressivo desse a gente não pensou ainda em como melhorar a decoração para nós e para eles. Bom, depois que eu me mudei e que eu comprei o Vegeta, que é o meu cachorro, eu percebi que a decoração em si precisava ter alguns cuidados especiais, tanto para nos resguardar dos instintos animais deles, quanto para melhorar a vida deles. Afinal, eles são animais que originalmente eram criados soltos e hoje em dia a gente domestificou e hoje eles são criados dentro de casa mesmo. Eu, por exemplo, moro num apartamento e o meu cachorro mora comigo. E a gente precisa então criar formas de melhorar o ambiente para eles e também para a gente. Bom, para pensar em projetar uma casa ou uma decoração que tenha pet em casa, nós precisamos levar em conta dois fatores principais. O primeiro deles é o bem-estar do animal. Então a nossa decoração precisa permitir que o animal se sinta bem naquele ambiente. E o segundo fator é a manutenção da casa em si. Afinal, ninguém quer ficar comprando sofá novo a cada mês, a cada 2 meses ou refazendo móveis porque o seu animal comeu, não é? Nós vamos começar falando então, primeiramente, do bem-estar do animal. Vou lembrá-los que eu não sou veterinária, não sou adestradora, nem especialista em animais, tá, pessoal? Eu somente tenho o meu cachorrinho e eu vou falar com base na minha experiência e pesquisas feitas. Mas nenhum dado aqui que eu vou passar para vocês é opinião veterinária, nem de especialista, tá certo? Nós precisamos pensar que os animais eles têm alguns instintos próprios. Por exemplo, um cachorro ele vai roer para afiar os dentes, ele vai cavar, ele vai explorar. Então tudo isso nós precisamos levar em conta no ambiente que ele vive. Já os gatos, por exemplo, eles arranham muito para afiar as garras e também exploram todos os cantos inimagináveis da nossa casa. O nosso objetivo aqui, então, é criar espaços que sejam propícios para que eles exerçam esses instintos animais de forma correta, sem recorrer a móveis que eles não podem roer ou a locais que eles não podem ali comer, cavar, enfim, sem estragar nada da casa. Dessa forma, você vai deixar o seu animal muito mais relaxado e assim ele não vai precisar recorrer às suas paredes, por exemplo, para exercer esses instintos e assim vai manter a sua casa em ordem sempre. Então, por exemplo, no caso dos gatos que gostam de explorar muito todos os cantos da casa, seria muito interessante criar, por exemplo, vários nichos, degraus, prateleiras que se interligam entre si e passam pela casa toda, criando caminhos
para eles. Assim eles vão amar andar dentro de casa e você não vai se preocupar dele estar dentro do seu guarda-roupa, dele estar enfiado em alguma máquina, enfim, porque ele vai amar tanto os caminhos que você vai criar para ele dentro de casa que ele não vai precisar usar desses outros recursos. Além do mais, esses nichos, escadas, prateleiras podem servir de decoração para sua casa. Então você pode botar cores ali bem divertidas, usar esses nichos como prateleiras para guardar seus objetos de decoração e aí o seu gatinho fica em cima. Isso é tudo muito interessante, tanto para a sua decoração quanto para o seu bichinho. Outra coisa, você pode pegar aquelas cordas de palha, sabe? E colocá-las em alguns locais da casa, em volta de um pilar, em uma parede específica, em volta de algum móvel, deixando ali o espaço propício para o seu gatinho arranhar bastante. Assim ele não vai querer ir no seu sofá, por exemplo. Falando em sofá, quem tem gato principalmente, isso também se aplica para cachorro, mas gato principalmente, precisa escolher sofás ou qualquer coisa em tecido na sua casa, mas um tecido que tenha uma trama muito fechada. Hoje em dia já existem tecidos bem resistentes que são até próprios para pets, em que eles passam a unha, tentam morder e não conseguem abrir buracos. E os tecidos de diversas cores, tá? Então ele consegue compor a sua decoração, deixando o seu móvel mais resistente para o seu animal de estimação. E procure usar esse tecido em tudo que você tiver, por exemplo, sofás, almofadas, cortinas, tudo que for de tecido na sua casa, procure usar esses tecidos específicos com tramas muito fechadas, que assim você vai ter um material que resistirá mais à ação do seu bichinho. Já os cachorros, eles são um pouco mais simples em relação aos gatos, porque eles na verdade passam boa parte do tempo dormindo. Eles não precisam, por exemplo, escalar como os gatos fazem, nem nada disso. Mas a gente precisa pensar naqueles instintos animais e deixar o ambiente preparado para eles exercerem esses instintos sem destruir a sua casa. Já quando eles estão acordados, eles amam brincar. É interessante você conhecer melhor a raça do seu cachorro e entender as personalidades daquela raça. Mas no geral, os cachorros, por exemplo, adoram mastigar qualquer coisa. Sapato, bolsa, móvel, enfim, tudo que ele vê pela frente, ele mastiga. Justamente por conta dessa atitude, é muito importante, se você tem um cachorro, deixar os seus objetos pessoais escondidos e bem guardados dentro de gavetas, dentro de armários, de uma forma que ele não consiga abrir e pegar. Quanto mais livre for o espaço para o seu cachorro, melhor. Deixe apenas para ele pegar os brinquedos dele mesmo, então uns ossinhos para ele roer, uma corda para ele fazer cabo de guerra que eles adoram e esse tipo de coisa. O bichinho de estimação do seu cachorrinho, geralmente eles adotam um ursinho de pelúcia, então deixa ele bem visível e à mão para o seu pet. É importante deixar as suas coisas bem guardadinhas e fora do alcance deles, porque eles são cãezinhos que não entendem o que é certo e o que é errado. Eles veem apenas um objeto e para ele o certo para brincar é morder. E não adianta brigar com eles, falar não pode, gritar, bater, porque eles não entendem realmente. O ideal mesmo é você não deixar que eles errem. Então sempre mantenha as coisas que ele não pode pegar bem guardadas e as que ele pode pegar, deixa à vista. E assim você não vai ter problemas de brigar, enfim, ter que gritar com ele, o que não é uma coisa legal. Outra coisa interessante em relação aos cachorros, principalmente aqueles que vivem dentro de ambientes fechados, como o meu que mora no apartamento, é pesquisar sobre enriquecimento ambiental, que é uma forma, na verdade, de deixar o ambiente que ele vive mais interessante para ele se entreter enquanto você não estiver em casa. Então, por exemplo, existem pessoas que falam que você pode criar desníveis, degraus, enfim, dentro de casa para o cachorro subir, descer, correr de um lado para o outro, ou ainda fazer brincadeiras com ele, por exemplo, deixar a comida dele escondida em alguns cantinhos da casa para ele ter que procurar em todo cantinho e assim explorar bem o ambiente, entre outras coisas. Isso é um estudo específico que vocês vão encontrar várias coisas aí na internet disponíveis, mas podem pesquisar. Enriquecimento ambiental vai melhorar bastante a vida do seu bichinho. Eu, por exemplo, na minha casa, eu deixei alguns brinquedos do Vegeta
pendurados por cordas, obviamente de uma altura que ele consiga alcançar com a boca. E então fica lá paradinho aquele brinquedo, e às vezes ele tá andando e sem querer ele esbarra no próprio brinquedo, o brinquedo começa a mexer sozinho porque ele esbarrou, e aí ele vê aquela interação e começa a brincar sozinho com o osso ou com a corda que eu deixei pendurada. Isso é muito legal porque mantém ele ocupado nos momentos que ele não estiver dormindo. Tudo isso que nós falamos até aqui então é para melhorar a vida do seu bichinho dentro de casa. Mas agora nós também precisamos falar sobre a manutenção da casa em si, que engloba os materiais que você vai usar, as texturas. Até porque, pessoal, se você tem um pet em casa, você sim sempre estará propício a que acidentes aconteçam. Então o seu bichinho pode ter lá todo o enriquecimento ambiental do mundo e ainda assim conseguir pegar o seu sapato ou sua bolsa, ou o gato pode sim, ainda tendo espaço com a corda, querer arranhar a sua parede, o seu sofá. Então nós precisamos realmente pensar em materiais para nossa casa para que sejam mais resistentes possível a esses acidentes. Um exemplo, eu já vi várias vezes pessoas reclamando dos seus animais, principalmente os que têm husky, falando que eles abriram um buraco na porta de madeira, porque eles queriam passar por aquela porta. E, afinal, como que a gente pode deixar essa porta mais resistente para evitar esse tipo de acidente? Talvez seja uma boa opção, dependendo, claro, da personalidade do seu cão, botar aqui um rodapé metálico embaixo dessa porta, o qual ele não vai conseguir de jeito nenhum cavar, porque a madeira é macia e a unha deles consegue ir fazendo furinhos com a boca também ali naquela porta de madeira. Já o metal eles não vão conseguir. Então, se esse for o perfil do seu pet, pense nessa possibilidade de revestir até a meia altura ali da porta com metal, uma placa metálica mesmo, leve, algo simples, bem simples, parafusado mesmo, mas que irá resolver esse seu problema. Ou então, se o seu pet fica num ambiente específico da casa que você precisa fechar a porta, mas você fica com dó que ele fica totalmente fechado sem ver o que está acontecendo do outro lado, você pode optar por aquelas portas que são divididas no meio. Elas às vezes são comuns para fazer balcões para você atender uma outra pessoa do lado sem abrir a porta completamente. No seu caso, você pode então dividir a porta no meio para deixar a parte de cima aberta e ele consegue ver o que está acontecendo, mas a de baixo fechada de uma forma que ele não consiga passar para o próximo ambiente. Mais uma vez também falando sobre os tecidos, lembre-se de usar tecidos de tramas fechadas, porque assim eles terão muita dificuldade para conseguir rasgar um tecido desse. Então eles vão durar muito mais na sua casa. Alguns exemplos de tecido, por exemplo, que você pode usar na sua casa é a lona, o suede ou a sarja. Também é importante impermeabilizar esses tecidos. Eu sei que tem alguns tipos de impermeabilização que não são resistentes a xixi, por exemplo, porque o xixi é ácido. Mas ali uma patinha molhada, uma volta ali na rua que molhou um pouquinho embaixo do seu cãozinho ou do seu gatinho, vai resistir sim. Essa impermeabilização pode aguentar sim esse tipo de água suja ali em cima do seu sofá ou das suas almofadas. Então vale a pena investir numa impermeabilização. Agora, seu pet sobe em cima do sofá todo sujo e suja o tecido do seu sofá, e para lavar esse sofá é um desespero. Então você pode também investir em capas protetoras próprias para pets também, e que para lavar é muito fácil, você simplesmente retira, põe na máquina de lavar, seca e devolve no lugar. Também é uma opção muito interessante. Já com relação aos móveis que não possuem tecidos, como por exemplo a mesa, a marcenaria da sua casa, pode ser um pouco mais difícil de evitar as mordidas. O ideal é que você evite materiais macios como a madeira para os móveis da sua casa. O metal, na minha experiência, está resistindo muito bem aos dentinhos do Vegeta, que é o meu cachorro. Afinal, na minha casa, praticamente todos os móveis foram feitos com estrutura de metal e só internamente a madeira. Então, as quinas, todas os móveis são de metal. E quando ele tenta morder e vê aquele material muito duro e frio, ele desiste e não quer mais brincar com aquilo. Então, eu nunca tive problema dele morder de fato o móvel. Já as cadeiras da minha sala de jantar, que tem o pé de madeira,
estão todas comidas. Então, enfim, é difícil evitar essas mordidas, principalmente na madeira, que eles adoram, mas na minha experiência o metal tá funcionando muito bem. E se o seu móvel não for igual ao meu, que já é de metal, for somente de madeira e o seu pet tá ali querendo morder os cantos e tudo mais, você pode colocar cantoneiras metálicas no móvel de madeira, que não vão fazer parte da estrutura em si do móvel, mas vão proteger os cantinhos, e assim quando o seu pet for tentar morder, ele não vai gostar muito porque é bem duro. Outro material que a gente tem que se preocupar bastante quando se tem um pet em casa é o piso. Afinal, tem alguns que são menos resistentes do que outros. Por exemplo, piso laminado, para quem tem pet, gato, cachorro em casa, pode estragar muito mais fácil do que uma cerâmica ou um porcelanato. Mas, por exemplo, se eles fizerem xixi e o xixi ficar ali, você não está em casa para limpar na hora, o xixi ficar ali entrando embaixo do seu piso laminado, ele pode inchar, pode estragar muito mais rápido, ou então arranhar mesmo o piso, por se tratar de um tipo de madeira, né, que é a laminada, eles podem tentar arranhar, cavar e estragar muito fácil. Então, na minha opinião, o melhor tipo de piso para quem tem animaizinhos é o piso cerâmico mesmo, ou porcelanato, que são bem mais resistentes a esses tipos de coisas. Mordidas, arranhões, tudo enfim. Então, use esse piso se você tiver um pet que você vai se dar muito bem. Só tenha muito cuidado para o piso não ser muito liso, ou seja, não use cerâmicas e porcelanatos polidos. Procure os acetinados, que assim o seu pet não vai escorregar tanto, porque no polido ele escorrega muito. De forma geral, pessoal, a regra básica é não deixe coisas fora do lugar para o seu pet errar e pegar e comer, e arranhar, enfim. Porque eles não entendem direito o que é certo e o que é errado. E quando você briga, eles não entendem o que está acontecendo, às vezes até entendem como uma forma de interação e gostam da briga e acabam fazendo de novo para ter aquela interação com você novamente. Então, o mais importante de tudo é não deixe que o seu pet erre. Então, guarde as coisas no lugar certinho, deixe para ele ali só o que ele pode de fato brincar, morder, e assim você terá uma vida muito feliz com ele. Outra coisa muito importante, se o seu pet tem um comportamento agressivo ou algum comportamento diferente dos que eu falei aqui, apesar de não ser especialista, é interessante sim contratar um adestrador para que ele ensine os comportamentos básicos para ele, ensine a fazer xixi e cocô no lugar certo, principalmente no caso dos cachorros. Acho que isso também vai melhorar muito a sua convivência dentro de casa com o seu animalzinho. Bom, pessoal, e é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido mais ou menos como que a gente pode fazer a decoração da nossa casa quando a gente tem um pet dentro de casa. A gente falou hoje de gatos e cachorros. Se você tem um pet diferente, aí eu já não sei como é que é, sinceramente. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu respondo para vocês. E não deixe de dar o seu like aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação. E também se inscreve no canal, que nós temos vídeo novo sempre para vocês. Também nos sigam nas redes sociais. A gente está no Face e no Instagram. E a gente sempre mostra os bastidores, o dia a dia do escritório, enfim. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais!